Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, estamos na sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 8, versículo do 27 ao 33. E diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Mestre. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo sumo sacerdote e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nesse evangelho, os discípulos acreditavam que Jesus era o Salvador prometido. Não existia dúvida, mas pensavam que seria rei glorioso e de muito poder. O mestre começou a ensiná-los que não seria como esperavam. Voltou a dizer isso mais vezes, mas não adiantou. Eles ficaram desorientados e desiludidos quando o viram condenado e pregado numa cruz. Todos naquela época esperavam Deus, que o Filho de Deus seria um rei que viria aqui para dominar todos os exércitos, com grande força, matar as pessoas que maltratavam aquele povo, os reis da época. Mas Jesus chegou de uma forma simples, de uma forma humilde, de uma forma amorosa. Então, aqui no começo do evangelho, ele tinha preocupação em saber o que as pessoas estavam pensando. Quem ele achava que era ele? Então, eles falaram, alguns acham que é João Batista, um profeta, que é Elias. Aí Jesus olha nos olhos dele, como também olha nos nossos olhos, e pergunta: E vocês, que acham que eu sou? O único que respondeu aqui foi Pedro. Em outros evangelhos aqui fala: Pedro, tu sabes isso porque alguém te ensinou. Tu serás pedra, e sobre ti construirei a minha igreja. Mas quando Jesus começa a contar como seria a sua morte, que eles não esperavam isso, que Jesus seria morto, seria ressuscitado, achava que ele seria o grande rei. Aí Pedro se revolta e diz a Jesus que não ia permitir essas coisas. É que Jesus em outros evangelhos fala também: Pedro, tu é uma pedra de tropeço na minha vida. E aqui no evangelho de hoje ele diz: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. E o pensamento de Deus é um pensamento coletivo para a salvação de toda a humanidade. Não individualmente, mesmo que para isso precisava sacrificar seu único filho. E Jesus, a pedido do seu Pai, assim o fez. Assim realizou toda a promessa. Que nós também possamos reconhecer em Jesus o nosso grande Salvador. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.